Eu volto nesta conversa com o jornalista Beto Almeida falando sobre um assunto que tramita na Câmara Federal, no Senado, tem impacto na vida de todos nós brasileiros, dos cearenses, mas é um debate bem distante do dia a dia da população. Por essa razão, eu provoquei o jornalista Beto Almeida, com a participação do nosso repórter Carlos Alberto, para falar sobre a reforma tributária. Alguns detalhes que o levam você, ouvinte internauta, a compreender melhor, de forma didática, o que está sendo discutido no Congresso Nacional. No bojo dessa discussão, o jornalista Beto Almeida tem também uma proposta que faz parte da agenda dos governadores, e nessa discussão o governador Elmano de Freitas tem acompanhado em Brasília, participado de reunião com chefes de executivos estaduais de outras unidades da federação, que é sobre a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Esse fundo vai ser composto com uma fatia de recursos oriundos dessa arrecadação tributária no novo modelo de impostos a ser implantado no Brasil. E esse fundo terá como finalidade financiar, fomentar atividades e ações que garantam aos estados desenvolvimento econômico sem precisar recorrer à chamada guerra fiscal que temos hoje, que é aquele jogo entre os estados que quem oferece maior percentual de isenção, de desconto do ICMS, atrai mais empresas. Graças a esses incentivos fiscais foi que nos últimos 30 anos o Ceará se transformou na atividade econômica, na atividade industrial, atraindo dezenas e dezenas de grandes empresas nacionais, multinacionais, que hoje estão instaladas na região metropolitana de Fortaleza, no Porto do Pecém, na região metropolitana do Cariri, na Grande Sobral, no Vale do Jaguaribe, na região dos Inhamuns, na região dos Sertões de Crateús, na área de Canindé e também no maciço do Baturité. Citando o Beto Almeida, todas as regiões, porque estamos presentes pela internet e pelo rádio com o jornal Alerta Geral. Sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, quanto é que vai ter nesse fundo para garantir essa condição no sentido dos estados criarem as próprias pernas sem depender da guerra fiscal? Luciano, a proposta inicial aprovada na Câmara era 40 bilhões de reais por ano para auxiliar exatamente os estados mais pobres a corrigirem as suas distorções com as perdas que eles teriam em função de não poder mais aplicar as chamadas isenções fiscais para atrair indústrias. Você citou bem, os estados das regiões Norte e Nordeste, por exemplo, conseguiram ao longo desses anos atrair indústrias para cá, porque havia a liberdade de cada estado fixar suas alíquotas de impostos, de ICMS principalmente, mas, claro, e dar isenções fiscais com outros tributos e outras vantagens. A reforma tributária, ela unifica esses tributos, então ela acaba, de certa forma, com a possibilidade que os estados mais pobres têm de serem atrativos para as indústrias. E aí foi proposto a criação o Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR, para exatamente fazer esse contrabalanço, fazer essa compensação de possíveis perdas provocadas pelos estados mais pobres. Só que aí, Luciano, os estados mais ricos, principalmente São Paulo, por exemplo, Minas, Rio Grande do Sul, se revoltaram e diz que, na realidade, a criação desse fundo beneficia em muito os estados das regiões Norte e Nordeste em detrimento dos estados mais ricos. É aquela história, pirão pouco, o meu primeiro. Aí o que acontece? A proposta do relator é, em vez de ser 40 bilhões de reais por ano, nós vamos aumentar o valor desse fundo de 60 bilhões de reais por ano. Aí quem começou a chiar foi o governo, porque diz que o seguinte, vai então mexer com o equilíbrio fiscal da União. Imagine para você como esse lençol é curto e como isso é difícil. Agora, o que acontece aí nessa questão do FDR, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional? Ele, na realidade, vai fazer uma distribuição que é o seguinte, 70% vai ser distribuído segundo os critérios do FPE, que é aquele Fundo de Participação dos Estados, né? Que é dividido de acordo com o número de habitantes dos estados. Exatamente. E é aí, então, que é uma forma de, pelo menos, de compensar a reclamação de São Paulo e dos outros estados. E 30% tendo como prioridade os estados mais populosos do país. Bom, os paulistas, principalmente, o pessoal ali
da região Sudeste e Sul, dizem que ainda assim os estados Norte e Nordeste vão continuar privilegiados. Esse é um dos pontos. Esse fundo, na realidade, ele cria esse impasse. Porque como é que se faz para resolver, por exemplo, Zona Franca de Manaus? Ela vai ficar fora desse embate, ela vai continuar existindo. Mas aqui no caso do Ceará, ele vai ter que criar um mecanismo para realmente ser compensado, porque não vai ter mais aquela história de você oferecer vantagem para uma determinada indústria de calçado, para uma determinada cervejaria vir se instalar no estado do Ceará. Então vai ser meio que tudo igual nesse aspecto. Uma outra coisa é o seguinte, que você perguntou no bloco passado, afinal de contas, quando é que começa a valer isso? Essa é a pergunta. Pronto. Essa proposta sendo aprovada agora, nesse ano, Zenô, ela já começa a valer em 2026, tá certo? Ela tem um prazo, claro, de adaptação, não é também assim, ser aprovada esse ano e já começar no ano que vem, 2024. Ela começa em 2026 e isso ainda vai ter uma transição até 2033, ou seja, 2033 é que ela vai ser aplicada em sua totalidade, é isso. E na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, o Senado aprovou em 10 minutos, nessa quarta-feira, o projeto de lei que institui a desoneração da folha salarial para as empresas de 17 setores da economia. São empresas que passam a recolher menos encargos sociais para a Previdência Social. O ponto polêmico dessa proposta é que os municípios com até 142 mil habitantes serão beneficiados também com a redução da alíquota sobre a folha salarial, caindo de 20%, a chamada contribuição patronal, para 8%. Isso significa dizer, jornalista Beto Almeida, que a aprovação do projeto de lei que institui a redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial dos servidores municipais vai gerar, na linguagem da Confederação Nacional dos Municípios, uma economia anual de 12 bilhões de reais para 4 mil prefeituras brasileiras. O cálculo é da CNN, a entidade que representa os 5.568 municípios brasileiros. Nessa lista estão 179 cidades do Ceará. Entre os 184 municípios cearenses, apenas 5, Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú, não terão essa redução na alíquota do INSS. Isso porque o projeto de lei aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado e a ser submetido à sanção presidencial estabelece que essa redução da alíquota do INSS é para os municípios com 142.600 habitantes. E aí, Luciano, agora é o seguinte, há uma expectativa, claro, que o presidente Lula sancione esse projeto da desoneração da folha. Sancione sem qualquer veto, principalmente nessa questão dos municípios. O próprio relator da proposta pediu isso, né, no Senado e disse, olha, que a gente solicita que o presidente não vete essa parte dos municípios, porque as prefeituras, principalmente as menores, estão enfrentando, passando por dificuldades financeiras e muitas ameaçam até fechar as portas. Ele fez lá um drama todo e tal, mas a pressão hoje é para que o presidente sancione do jeito que foi aprovado, é isso.